É, galera, o preço caiu na nossa bolsa. Isso quer dizer que ficou barato? Não necessariamente. Às vezes, a queda cria uma oportunidade. Em outras vezes, ela apenas mostra que o investimento piorou. Por isso, antes de comprar, a gente precisa responder 3 perguntas. Quanto caiu, por que caiu e o que mudou no investimento? Vamos usar como referência o fechamento de 20 de agosto de 2026. O Ibovespa fechou perto de 168 mil pontos. No mês, caiu quase 6%, e mesmo assim subiu pouco mais de 4% no ano. Já o IFIX, que acompanha os fundos imobiliários, caiu cerca de 4,5% no mês e acumulou queda no ano. Os números exatos estão aqui na tela para vocês darem uma olhada. Isso já ensina uma coisa muito importante. Olhar só para o último mês pode dar a impressão de que tudo está desmoronando. Quando a gente amplia o período, a história muda um pouco. Então, nesse vídeo, vamos separar a queda geral do mercado, o efeito dos juros e os problemas de cada investimento. No final, você vai ter um caminho simples para decidir se você está vendo uma oportunidade ou se você está vendo uma armadilha. Agora, olha esse gráfico. Entre 21 de julho e 20 de agosto, ações e fundos imobiliários perderam força quase ao mesmo tempo. O Ibovespa caiu durante 11 dias seguidos de negociação. Nesse intervalo, perdeu cerca de 6,5%. Isso mostra uma forte pressão de venda, mas ainda não explica o motivo. Uma parte da pressão veio do investidor estrangeiro. Até 13 de agosto, os estrangeiros retiraram da bolsa cerca de 15,6 bilhões de reais no mês, considerando compras e vendas. Esse saldo ele é chamado de fluxo. É como medir se entrou mais dinheiro do que saiu. Quando sai muito dinheiro em pouco tempo, os preços podem cair mesmo que o lucro das empresas não tenha mudado. Mas essa não foi a única força. A Selic ficou em 14% ao ano. Lá fora, os juros americanos e o petróleo também mexeram com os mercados. No Brasil, aumentaram as dúvidas sobre eleição, gastos públicos e dívida. E além de tudo isso, cada empresa e cada fundo imobiliário manteve os seus próprios riscos. Então, não existe uma explicação única. A queda foi resultado de várias forças trabalhando juntas. A mais importante para entender agora é o juro alto. Por que ele consegue pressionar ações e fundos imobiliários ao mesmo tempo? É isso que a gente vai ver junto aqui na sequência. Para entender o peso dos juros, olha como que a Selic mudou. Ela terminou 2020 em apenas 2% ao ano. Depois chegou a 15% em 2025 e caiu para 14% em agosto de 2026. Em pouco tempo, a renda fixa saiu de um rendimento muito baixo para um rendimento bem mais atraente. E o investidor sempre compara. Se ele consegue um bom retorno em um título mais seguro, vai exigir algo a mais para correr risco em uma ação ou em um fundo imobiliário. Esse ganho extra exigido é o que a gente chama de prêmio de risco. Em palavras simples, é a recompensa que o investidor quer receber por aceitar a chance de algo dar errado. Em 20 de agosto, um título do Tesouro ligado à inflação e com vencimento em 2040 apresentou uma taxa de inflação mais cerca de 7,7% ao ano. É uma taxa alta, por isso, mesmo com a Selic começando a cair, os investimentos de longo prazo ainda enfrentaram uma concorrência forte da renda fixa. Mas como o juro alto faz o preço de um investimento cair? A resposta fica fácil quando a gente pensa no valor de um dinheiro que só será recebido lá no futuro. Imagine que alguém te prometa pagar R$100 para você daqui a 10 anos. Esses R$100 não valem R$100 hoje porque você vai precisar esperar. A taxa usada para fazer essa conta é chamada de taxa de desconto. Pensa nela como uma régua. Quanto maior a taxa, menor é o valor daquele dinheiro futuro hoje. Com uma taxa de 7% ao ano, receber R$100 daqui a 10 anos vale cerca de R$51 hoje. Com uma taxa de 14%, vale apenas R$27. A promessa continua sendo de R$100. O que mudou foi o quanto vale a pena pagar hoje para esperar por ela. Isso ajuda a entender por que investimentos que prometem grande parte do resultado lá na frente sentem mais quando o juro sobe. Quanto mais distante estiver o dinheiro esperado, maior costuma ser o efeito da mudança dos juros no preço. Quando os juros mudam, o preço dos investimentos também pode mudar. O mercado pega aquilo que o investimento promete pagar no futuro e recalcula quanto esse dinheiro ele vale hoje. É isso que a gente chama de marcação a mercado. Se a renda fixa passa a oferecer um retorno maior, ações, fundos imobiliários e títulos antigos precisam oferecer uma vantagem maior para continuar atraindo investidores. Quando isso não acontece, o preço pode cair, mesmo que o investimento não tenha piorado naquele dia. Então, os juros podem explicar uma parte da queda, mas não necessariamente toda ela. E isso
Isso leva a uma nova pergunta. Além dos juros e da economia, o que mais pode aumentar ou diminuir o risco dos investimentos? A política também entra nessa conta, mas não por causa do rótulo de direita ou de esquerda. O que realmente importa são as decisões tomadas e os efeitos delas sobre a dívida, a inflação, os juros, os impostos e as regras do jogo. Por isso, quando eu analiso o investimento, tanto faz se o governo ele é de direita ou de esquerda. Isso não significa que as propostas sejam iguais, nem que a política não importe. Significa apenas que o rótulo sozinho não me diz se o investimento ele ficou melhor ou pior. O que importa é entender o que o governo está fazendo e como isso pode afetar a economia e os resultados das empresas. Um governo de direita pode tomar uma decisão ruim para a economia e um governo de esquerda pode tomar uma decisão boa. E o contrário também pode acontecer. Por isso, eu prefiro analisar cada medida pelo efeito que ela produz e não pelo lado político de quem anunciou. O gráfico ajuda a entender. Nas 6 eleições presidenciais entre 2002 e 2022, o Ibovespa terminou 4 anos em alta e 2 em queda. Em 2002, caiu cerca de 17%. Em 2006, subiu quase 33%. Os outros resultados ficaram entre esses extremos. Portanto, a frase "ano de eleição sempre derruba a bolsa" simplesmente não combina com o que a gente viu aqui nos dados. Mas presta atenção, isso também não prova que eleição faz a bolsa subir. Duas coisas elas podem acontecer ao mesmo tempo sem que uma seja a causa da outra. Isso é a diferença entre correlação e causalidade. Correlação é quando os movimentos aparecem juntos. A causalidade é quando um movimento realmente provoca o outro. Eu observo as decisões e eu monto cenários. Se o próximo governo atuar melhor nas contas e nas regras, o risco pode sim cair. Agora, se eles fizerem o contrário, o risco pode subir. Com isso, claro, a gente pode voltar à pergunta principal. A queda ela veio do mercado inteiro ou de um problema no próprio investimento? Eu gosto de separar a queda em 3 níveis. Primeiro, o mercado inteiro. É quando muitos investimentos eles caem juntos por causa de juros, câmbio ou medo. Segundo, o setor. Um banco ele pode sofrer com uma regra nova. Uma construtora com crédito mais caro, por exemplo. E terceiro, o próprio investimento. Aí entra lucro fraco, dívida alta, inadimplência, imóvel vazio ou má gestão. A comparação ajuda bastante. Esse investimento caiu junto com o mercado e com outros ativos parecidos ou ele caiu mais do que ele deveria? Talvez o mercado seja a principal causa. Caiu muito mais depois de uma notícia ruim só daquele ativo? Nesse caso, a chance de existir um problema próprio aumenta. Isso ainda não fecha o diagnóstico, mas mostra onde procurar. Existe também o termo drawdown. Ele significa apenas quanto o preço caiu desde o ponto mais alto. Em 20 de agosto, o Ibovespa ficou cerca de 15,5% abaixo da máxima de abril. Esse número mede o tamanho da queda. Ele não disse o índice se ele está barato. Para descobrir isso, a gente precisa olhar o que acontece dentro das empresas e dos fundos imobiliários. Quando uma ação cai, eu começo pelo básico. A empresa, ela vende mais? Continua ganhando dinheiro em cada venda? O lucro aparece no caixa? A dívida, ela cabe no orçamento? E a empresa, ela consegue ganhar mais com o negócio do que gasta para se financiar? Se essas respostas pioraram, a queda pode ter sim um bom motivo. Eu também verifico se a empresa, se ela consegue pagar os juros da dívida com o dinheiro gerado pela operação. Essa comparação é chamada de cobertura de juros. Quanto menor a folga, maior o risco. Afinal, o lucro no papel não resolve o problema se o dinheiro ele não entrar no caixa. Agora, olha aqui esse exemplo. Uma ação custava R$100 e a empresa lucrava R$10 por ação. Isso significa que o preço era 10 vezes o lucro. Depois, a ação caiu para R$50. Parece barata, né? Só que o lucro também caiu, de 10 para R$4 por ação. Agora, o preço é 12 vezes e meia o lucro. Mesmo com a cotação pela metade, a ação ficou mais cara em relação ao que ganha. Por isso, preço baixo não é sinônimo de valor baixo. Eu estimo quanto o negócio pode valer em cenários diferentes e procuro pagar menos do que essa estimativa. Essa diferença é a margem de segurança. Uma folga para o caso de a análise não sair exatamente como esperado. Nos fundos imobiliários, a lógica é parecida, mas as perguntas mudam um pouco. Nos fundos imobiliários, eu vou separar em 2 grupos. Os fundos de tijolo ganham dinheiro principalmente com aluguel de imóveis. Neles, eu vejo se há muitos espaços vazios, se os inquilinos pagam em dia, quando os contratos vencem e quanto o fundo deve. Já os fundos de papel investem em dívidas ligadas ao mercado imobiliário. Neles, eu olho quem deve, quais são as garantias e se existem atrasos. 2 números costumam chamar a atenção
atenção. O primeiro é o P sobre VP, que compara o preço da cota com o valor dos bens e direitos dos fundos. Abaixo de 1 pode indicar desconto, mas não garante uma boa compra. O patrimônio pode estar mal avaliado ou gerar pouca renda. O segundo é o Dividend Yield, que mostra quanto foi distribuído em relação ao preço. Ele pode parecer maior apenas porque a cota caiu. Vamos lá para um exemplo. Um fundo imobiliário pagava R$ 1 por mês e a cota custava R$ 100. O rendimento mensal era de 1%. Se a cota cair para R$ 50 e o pagamento continuar em R$ 1, o rendimento parece subir para 2%. Só que, se o fundo estiver com problema e começar a pagar 30 centavos, o rendimento cai para 0,6%. Por isso, não basta olhar o último pagamento. É preciso saber se aquela renda consegue continuar. O gráfico mostra como as diferenças podem ser grandes. Em 8 de junho de 2026, o IFIX subiu cerca de 1% no ano. Na mesma data, alguns fundos da amostra caíram entre 23% e 74%. Isso não quer dizer que o fundo que mais caiu seja o mais barato. Quer dizer que esses fundos enfrentaram problemas muito diferentes dentro da mesma categoria. Antes de chamar uma queda de desconto, eu leio o relatório do fundo e os comunicados importantes. Procuro entender de onde vem o dinheiro distribuído, quais são os riscos e se o problema parece passageiro ou permanente. Agora, a gente pode juntar tudo num checklist simples. Quando o investimento cai, eu faço 3 paradas. Primeiro, olho para o cenário: juros, inflação, câmbio, dinheiro estrangeiro e contas do governo. Depois, eu olho para o setor e comparo com investimentos parecidos. E por último, eu entro no próprio ativo: lucro, caixa, dívida, qualidade da gestão e preço. Depois eu monto 3 possibilidades: um cenário mais provável, um cenário melhor e um cenário pior. Para cada um, eu anoto o que precisa acontecer e qual sinal mostraria que a minha ideia estava errada. Isso evita inventar uma nova desculpa toda vez que o preço cai. Se o mercado inteiro caiu, mas o investimento continua saudável e ficou mais barato, pode existir uma oportunidade. Se o lucro, o caixa ou a qualidade da carteira pioraram, pode sim ser uma armadilha. E se ainda faltam informações, esperar pode ser a melhor decisão. Não comprar também é uma escolha. Pensa nisso. Então, guarda essa ideia. A queda é um aviso para investigar e não uma ordem para você fazer uma compra. Nessa correção, a gente teve juros altos, saída de dinheiro estrangeiro, preocupações lá fora, incerteza política e problemas específicos de alguns investimentos. Cada fator explica uma parte da história. E é por isso que na análise de investimentos, para mim, tanto faz se vem à direita ou se vem à esquerda. O meu foco está nas decisões e nos resultados. Eu quero saber o que muda nos juros, nos impostos, nas regras, na dívida e no caixa das empresas. Os dados precisam falar mais alto do que a torcida. Agora, me conta, a queda que você está acompanhando vem do mercado, do setor ou do próprio investimento? Se esse vídeo te ajudou a organizar o raciocínio, compartilha com quem olha apenas para a cotação. Ah, e lembra, os números usam a data base de 20 de agosto de 2026. Esse conteúdo, ele é educacional, não é uma recomendação de investimentos. Um abraço, bons investimentos e até a próxima.